Olá pessoal, estamos começando mais uma live aqui do Parlamento Aberto, direto do nosso perfil do Instagram. Hoje entrevistaremos Ananda Portela, que é jornalista e redatora do UOL. Em instantes aí ela já vai entrar e a gente vai começar o nosso papo sobre mulheres na mídia. Deixa eu só ajeitar algumas coisinhas aqui. Vamos lá. Daqui a pouquinho a Ananda já deve entrar aqui para falar com a gente. Vai ser um papo muito construtivo, falando sobre mulheres na mídia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Lembrando que essa live faz parte a Ananda está aqui e já está inclusive pedindo para participar. Ó, que maravilha. A live faz parte dessa série especial Mulher, Desafios da Representatividade. Aqui, olá Ananda, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Beleza, tudo certo, tudo ótimo. Vamos começar mais uma live. Antes de mais nada, Ananda, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela disponibilidade. A casa aqui é sua, viu? Obrigada, eu queria muito agradecer o convite. A Erika e a Raquel têm falado comigo já faz um tempo. Fiquei super feliz dela ter me convidado. E estamos aí, Bacana. o que vocês quiserem conversar, estou por aqui. Nosso assunto aqui é um assunto que você conhece muito bem, tanto pelo que você estuda, né, tanto pela sua prática profissional, né? Mulheres na mídia. Então, assim, com certeza a gente tem muito que abordar aí, muito para a gente aprofundar nesses assuntos. Aqui, o programa Parlamento Aberto, ele é desenvolvido pela Câmara de Vereadores aqui de Piracicaba, né? No interior de São Paulo, né? E a gente sempre passa primeiro, sempre a gente começa nossas lives, passando um pouquinho do quadro geral em relação ao coronavírus na cidade, tá? Tivemos aí, de ontem para hoje, novos 139 casos, já são 9.474 pessoas que se infectaram com o coronavírus em Piracicaba, 1.294 continuam em tratamento, 1.146 suspeitos ainda, né? E de ontem para hoje tivemos aqui a confirmação de 4 óbitos. Chegamos então ao número de 239 pessoas que faleceram por conta da Covid-19. Lembrando sempre, claro, que esses são os dados oficiais, né? E eu sempre explico isso porque você deve estar também participando aí de cobertura relacionada ao coronavírus, né? E existem, né, especialistas que já entrevistamos aqui, falando da subnotificação, falando inclusive em relação aos casos dos recuperados, que ainda não se... Embora os governos trabalhem com esse número de recuperados, mas até mesmo a própria ideia de recuperação do paciente com coronavírus ainda ela não é um consenso dentro da área médica, dentro da medicina. Então, há vários aspectos aí que a gente tem que ponderar nessas informações. Mas, enquanto jornalista, você sabe, né, Ananda, nós temos que trabalhar aí com os dados que estão disponíveis em termos oficiais. Mas vamos lá. Ananda Portela, jornalista e redatora do UOL. Você pode até confundir o sobrenome dela com Ananda News ou Ananda Explica, que são os projetos que ela desenvolve nas redes sociais, aqui no Instagram, principalmente. Então, eu gostaria de começar, Ananda, que você falasse um pouquinho dos seus projetos, né? Que aí eu vi vários vídeos aí, justamente para construir essa pauta, né? Para a gente ver. Eu vi vários vídeos de você falando sobre temas diversos, alguns deles aqui até quero conversar com você, mas queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória e como levou a esses 2 projetos. Bom, então, de novo, agradecer o convite de vocês, fiquei muito feliz. O seguinte, eu tenho 25 anos, né? Eu estou trabalhando no UOL já faz um ano e a gente está em agosto, 1 ano e 4 meses. Antes de trabalhar no UOL, eu trabalhava no Estadão. Comecei lá como estagiária, foi meu primeiro trabalho na área do jornalismo. Antes eu dava aula de inglês, eu fui professora de inglês por 2 anos, junto com a faculdade de jornalismo. E aí, no meu 3º ano, eu percebi ali que eu precisava começar a trabalhar na nossa área, né? E aí, eu me inscrevi no processo de estágio do Estadão e passei.
Aí lá eu trabalhei em diversas editorias, trabalhei no Imagem, Entretenimento, trabalhei nos suplementos, né? Então trabalhei no Casa, trabalhei no... Eu fiz um pouquinho ali no Viagem. Enfim, trabalhei em algumas áreas ali dentro. Esse processo de estágio era bem interessante, porque dava oportunidade da gente estar em contato com várias linguagens. E Opa, caiu aqui. isso Desculpa, me ajudou, imagina. Meu tripé aqui, ele tá dando uma sacanagem comigo aqui hoje. Ele quebrou bem hoje. Você acredita? Eu tô aqui 5 minutos antes de entrar na live, ele quebrou. Mas vamos lá, desculpa, Nanda. Não, fica tranquilo. Continue. E isso era muito interessante, porque eu tinha possibilidade de trabalhar com diversos assuntos e diversas linguagens também. Bom, e aí comecei a trabalhar na equipe de redes sociais do Estadão. E foi lá que eu comecei a desenvolver esse meu lado pro vídeo, assim, porque eu virei apresentadora do Drops, que foi uma iniciativa criada pelo Murilo e pelo Gabriel, meu antigo gestor, que era um noticiário pelos stories do Instagram. E funcionou muito bem. Eu e Murilo, a gente dividia a apresentação e era muito gostoso de fazer, eu me divertia muito, era muito legal, a gente dava muita risada, mas a gente conseguia passar a informação para as pessoas de uma maneira mais acessível. E eu acho que essa para mim, é a chave do jornalismo, assim. E aí, depois de quase de 2 anos no Estadão, eu fui para o UOL. Fui chamada para esse desafio de desenvolver um projeto que tivesse essa mesma pegada de linguagem com as redes sociais, para desenvolver no UOL esse projeto. E aí aceitei, estou lá 1 ano e 4 meses, trabalho com redes sociais, né? Cuido basicamente Instagram e Twitter. E a minha página de principal acesso, assim, é o Instagram do UOL, @UOLoficial, que é a nossa conta que trata sobre todos os assuntos, né? Então esse também é um desafio de eu conseguir me fazer presente em diversos assuntos. E a gente está com alguns projetos de vídeo lá no UOL também. Mas no meu Instagram, eu queria fazer uma coisa que eu sempre quis fazer, que começou primeiro com a Ananda News, né? Que era resumir o noticiário de uma forma acessível. Como eu falei para você, acho que essa é a chave do jornalismo para mim. Do jornalismo de vídeo, pelo menos, e também do jornalismo escrito. Acho que a gente pode trazer também para essa área, porque é fazer com que a nossa informação chegue nas pessoas de uma forma mais simples, né? A gente precisa dificultar e não precisa complicar os assuntos. E aí eu falei, bom, eu vou tentar fazer isso. Conversei com uma grande amiga minha que tá sempre comigo, que me auxilia muito nessa empreitada no meu Instagram. E ela falou, faz o seu perfil, vamos ver o que vai dar. Você, enfim, vai nessa, testa uma vez, se funcionar, você segue. Aí, tanto que a primeira edição, eu que editei mesmo no meu celular, eu trabalhava bastante com edição de vídeo no celular na época do Estadão. E aí fiz essa primeira edição, que era para resumir o noticiário da semana. Acho que dá pra gente pensar um pouco que recentemente o noticiário tem ficado relativamente mais tranquilo no sentido de não tem aquela chuva de informação durante a semana, então até por isso eu mudei um pouco a minha estratégia, já explico mais um pouco sobre isso. Mas enfim, fiz o Ananda News. E aí pensei em fazer o Ananda Explica. Como eu gosto muito de explicar as coisas, eu gosto muito de buscar fazer as coisas mais acessíveis para as pessoas, aí eu falei, bom, eu vou tentar fazer esse Ananda Explica. E foi naquela época que estourou aquele movimento antifascista no Twitter, que estava todo mundo falando sobre ser antifascista, todo mundo falando sobre fascismo, depois da postagem do Bolsonaro no Facebook, e também ali na toada das manifestações nos Estados Unidos depois da morte do George Floyd. Eu falei, conversei com alguns amigos, eles falaram, por que você não faz um programa nesse sentido? E aí eu falei, bom, vou fazer então um Ananda Explica Fascismo. E foi super bem, as pessoas gostaram, porque acho que também teve essa coisa do timing, né, da galera tá falando sobre aquilo naquela semana, e foi. E aí eu tô agora mais focando no Ananda Explica, e aí quando eu tiver uma semana um pouco mais atribulada, com mais coisa, como foi a da reunião ministerial, do Bolsonaro com os ministros, e essa reunião estourou, muita coisa nessa reunião, ninguém estava entendendo direito o que estava acontecendo, aí eu fiz o Ananda News nessa semana e foi super bem,
Mas agora eu estou focando no Ananda Explica, tentar encontrar assuntos que estejam na boca do povo e tratar mais desses assuntos, entender o que está rolando, trazer pontos de vista diferentes para chegar em mais gente. Então, acho que foi basicamente essa a ideia. O pessoal que está acompanhando e não conhece, quando ela fala assim, vários assuntos, é vários assuntos mesmo, viu, gente? Vocês podem ir lá no perfil da Ananda, é bem legal, ela fala sobre diversas questões, que eu quero chegar lá, mas queria a gente, né, falar um pouquinho, centrar um pouco na questão do nosso tema. É lógico que tem tudo a ver, nada foge. Inclusive, todos os temas que você leva lá, né, eu vi, por exemplo, recentemente que você fez sobre o caso do ator Tami Miranda, lá da campanha do Dia dos Pais, né, isso também está relacionado a muitas questões relacionadas a gênero, sobretudo, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Ananda, sobre qual que é a sua percepção hoje dentro da participação da mulher, né, na mídia, né? Não só enquanto figura, né, disputada por diversas ideologias, né, que é o papel que a mídia tem, né, que ela disputa muitas narrativas, mas, sobretudo, na questão de produção mesmo, né, de conteúdo. A gente sabe que dentro do jornalismo, né, recentemente saiu uma pesquisa da FENAD, da Federação Nacional de Jornalistas, apontando a grande maioria das mulheres, né, sendo jornalistas, sendo produtoras de conteúdo. Queria que você fizesse qual que é a sua percepção desse mercado todo, desse ambiente que você vive? A gente está vivendo um momento muito difícil para a profissão de jornalista. E eu acho que quando a gente fala da mulher, a situação fica ainda mais complicada, né? A gente tem acompanhado esse período de descrédito absurdo da profissão do jornalista, de desvalorização do nosso trabalho, de desvalorização da informação apurada, da informação do trabalho do jornalista, sabe? Assim, a gente sabe que isso envolve um trabalho muito grande. Não é simples você publicar uma reportagem. Existe todo um processo por trás disso e a gente tem acompanhado uma desvalorização desse trabalho. Mas, ao mesmo tempo, apesar da gente viver esse período extremamente complicado como jornalista, tem muita coisa boa sendo feita. E acho que isso dá mais um empurrãozinho nesse sentido, da gente continuar valorizando o trabalho do jornalista. A gente precisa entender esse trabalho como extremamente essencial na nossa sociedade. Não dá pra gente imaginar a sociedade funcionando sem o papel do jornalista. Eu até comprei o livro, tá aqui inclusive que chegou, que é o livro da Patrícia Campos Mello, que é A Máquina do Ódio, Notas de uma Repórter sobre Fake News e Violência Digital. Eu comecei a ler o livro ontem e me deixou muito impressionada a quantidade de ódio que a Patrícia Campos Mello recebeu pelo simples fato de fazer uma reportagem. E uma reportagem extremamente importante, extremamente significante para o cenário que a gente vive. Essa reportagem dela foi sobre os disparos em massa de mensagens no WhatsApp a 10 dias da eleição de 2018. E assim, ela até fala no livro que depois disso tudo, a Folha contratou um motorista para ela. Então era uma espécie de guarda-costas. E ela falou que ela já cobriu cenários muito mais graves desse que a gente vivia. Então a Patrícia Campos Mello já cobriu guerra, já cobriu eleições muito mais pesadas do que a nossa, fora do país, e ela nunca teve que passar por isso. E ela passou por isso simplesmente pelo fato de ela ter feito uma reportagem. E uma reportagem que incomodava. E aí acho que a gente entra no ponto de que uma coisa é você questionar o trabalho do jornalista. Outra coisa é você questionar a jornalista como mulher. Então, eu acho que esse é o ponto, assim. Quando eu apresentava o meu programa no UOL, o UOL Trends, eu recebia várias críticas à minha pessoa. Tipo, criticavam o meu cabelo, criticavam o meu rosto. Enfim. Isso, pra mim, não faz sentido, porque uma coisa é você questionar o meu trabalho como jornalista.
Ah, eu acho que ela não apresenta bem, não gosto do que ela fala, acho que ela tá falando errado, acho que o texto tá ruim, enfim. Isso é uma coisa. A outra coisa é você me questionar como mulher e como pessoa. E isso a gente não vê acontecendo com frequência com jornalistas homens. Então, eu acho que é nesse ponto que a gente tem que entrar, sabe? A gente tem que provar muito mais do que... Provar o nosso trabalho muito mais do que um homem prova. Acho que é nesse sentido que a gente precisa entrar. Como eu falei, é um momento complicado, é um momento de desvalorização do trabalho do jornalista, mas então é nesse momento que a gente tem que fortalecer ainda mais esse trabalho e valorizar ainda mais os bons conteúdos que têm sido produzidos, não só os conteúdos nos grandes veículos de comunicação, mas nas pequenas iniciativas, nos coletivos de produção jornalística. Então, assim, eu acho que é mais por esse lado que a gente tem que pensar. Sabe que você falando me remete à nossa entrevista ontem que fizemos aqui com a Ítala Colini, que trabalha dentro do mercado de investimentos e tudo mais. E ela também relatando justamente isso que você está colocando, de que a mulher ela precisa provar muito mais, porque as barreiras acabam sendo ali realmente colocadas dentro de um ambiente de machismo, né? E é legal assim, para o entendimento é importante que as pessoas saibam que esse relato, pela recorrência desse relato, mostra o quanto ele é verdadeiro em todos os aspectos, né? Porque estamos falando do mercado de comunicação, e hoje estávamos falando ontem do mercado de investimento de capitais ontem, e os relatos são os mesmos, né? Então, assim, não é coincidência que os relatos sejam os mesmos, né? E tem uns comentários aqui que eu queria fazer antes da gente continuar a conversa, Ananda. A Mari Barbosa falando assim, a Ananda é a rainha da síntese. Gostei. Ai, como é bom, né? Ter os nossos melhores amigos assistindo a live, porque eles fazem esses comentários. Não, e outra, né? Pô, para jornalista que é capaz de fazer síntese, é um jornalista que começa a corrida 500 metros na frente, né? Porque quem consegue sintetizar, né, já sai na frente. E a Laís Martins está falando assim, ó, e ela explica bem, ela estuda para explicar o que é muito importante, e é bacana que ela falou, deixa eu ver, a Laís falou isso, porque é o papel do jornalista, né? As pessoas pensam que quando a gente escreve qualquer coisa, a gente está tirando ali de 5 minutos. Gente, é um trabalho e tanto, né? Então, dá trabalho, e por isso que eu falo, não é simples, né? Por isso que eu reitero e reforço essa ideia de que a gente precisa acreditar, a gente precisa que as pessoas acreditem no nosso trabalho, porque não é simples, né? Então, assim, a apuração hoje, no meu trabalho, no UOL, eu não trabalho especificamente com apuração, então eu não faço reportagem, apesar de existir a abertura na redação, eu não faço reportagem, então eu tô um pouco distante dessa realidade. Mas se eu penso, por exemplo, para os meus projetos, eu estou indo atrás de fontes, então eu estou indo atrás de pessoas que consigam me ajudar a embasar isso que eu estou falando. Eu não posso tirar as coisas da minha cabeça, né? Então eu estou indo atrás de profissionais, estou indo atrás de fontes que vão me ajudar a construir a narrativa que eu estou pensando em construir. Então é muito importante a gente valorizar essa profissão, sabe? A gente precisa tratar o jornalismo, ainda mais num momento como esse de pandemia, como um serviço essencial. Perfeito. É interessante que você cite isso, porque nos seus vídeos do Ananda explica, né? Você sempre traz, ó, isso aqui eu consegui com tal especialista sobre tal assunto, né? Isso realmente é muito importante. Mas ainda dentro da questão do trabalho desse cenário da mulher dentro da produção de mídia, como que você vê a questão dos cargos de decisão? A mulher tem conseguido chegar nos cargos de decisão, sabe? Ser a editora, ser quem realmente... Porque, assim, a gente sabe que o universo de trabalho, ele é imenso, né? Ele é imenso. Uhum. E eu acho que isso é um grande desafio, né? É você conseguir, dentro da sua carreira, galgar espaços a chegar, né? Com a experiência que se constrói ao longo do tempo, a um cargo de decisão. Para isso, como que você vê esse cenário para a mulher dentro da comunicação? Eu acho que antes da gente analisar isso especificamente, até pegando pelo que você falou, né? Você ouviu depoimentos semelhantes de mim e de outras mulheres em outros assuntos. Entender que a gente vive uma situação de
machismo estrutural, né? Ele tá no cerne, ele tá muito preso nas nossas relações desde sempre. Então, o nosso trabalho, a nossa posição, ela vai ser afetada independentemente da profissão que a gente esteja. Então, essa questão de cargos mais altos ocupados por mulheres, eu acho, óbvio, isso existe, e existem empresas que têm políticas de inserção de mulheres em altos cargos executivos, mas tem muita empresa que simplesmente não pensa nisso e que pensa como grande parte da nossa sociedade, né? Que não, é só você querer, é só você se esforçar que você chega lá. E a gente sabe muito bem que não é isso. Então, assim, pensando como mulher branca, isso já acontece com dificuldade, né? Mulheres em altos cargos, mulheres ocupando cargos de gestão, de direção, de CEO. Se a gente for levar esse assunto para mulheres negras, a situação é infinitamente pior. Então, assim, a gente já tem dificuldade de enxergar mulheres negras em cargos comuns, como o meu, de redatora, enfim, quiçá em cargos mais altos, né? Então, assim, não dá pra gente pensar nisso sem levar em consideração todos esses processos que eu falei antes. Então, a gente vive uma situação de machismo estrutural, a gente vive uma situação de racismo estrutural. A gente precisa ter isso em mente para a gente conseguir fazer com que essas mulheres ocupem cargos mais altos. Mulheres brancas ainda numa situação de bastante privilégio e mulheres negras em uma situação bem mais complicada. Então, acho que a gente precisa ter isso em mente. A gente está longe do ideal, a gente está muito longe do desejado, porque a gente ainda tem muitos homens brancos nos altos cargos dessas grandes empresas. E não só de grandes empresas também. Acho que a gente pode levar isso para pequenos núcleos também, para pequenas empresas. Então, assim, a gente ainda tem homens brancos nos altos cargos das empresas e a gente precisa levar esse debate, esse tipo de debate que a gente está tendo aqui, para dentro dessas empresas. Então, precisa existir uma política de... É complicado a gente falar em diversidade, né? Mas precisa existir uma política de inserção de mulheres nos altos cargos, e aí a gente entra nos debates de mulheres negras nos altos cargos, de homens negros. Enfim, acho que a gente precisa se distanciar um pouco dessa tradição, sabe? A gente precisa trazer mudança para todos os meios, na verdade. Você citou o caso da Patrícia Campos Mello, que foi um caso que veio muito em evidência por conta do período eleitoral, né? E, sobretudo, por conta dos ataques machistas que ela sofreu, né, por conta do trabalho dela. Como que você vê e depois, né, esse relato que você colocou da Folha tendo que contratar um segurança, basicamente, para poder sair fazer reportagem. Como que você vê a questão da segurança da mulher dentro do trabalho dela? Tudo bem que talvez hoje, com a pandemia, as reportagens de rua talvez tenham diminuído bastante, mas quais são os relatos que você ouve e que você vive nesse ambiente de redações em relação a essa violência, que é uma violência ali de quem está na rua? A gente já cansou de ver casos da jornalista que está fazendo uma entrada ao vivo e é assediada. Na Copa do Mundo de 2018 foi uma coisa vergonhosa a quantidade de casos que teve em relação a esse tipo de violência física, inclusive, né? Como que você vê essa situação? Acho que a gente pode entrar naquela mesma ideia. A gente está muito longe do ideal ainda. Assim, a gente está muito longe do minimamente aceitável. Eu lembro que teve aquele movimento de jornalistas mulheres, né? Deixa ela trabalhar, justamente por conta desses casos de assédio na Copa do Mundo, enfim, que é um ambiente extremamente machista, né? Um ambiente que tem muito homem que continua achando que é um ambiente que deve ser só do homem. Então, assim, os casos de assédio continuam acontecendo e muito, muito. Não é... Eu, particularmente, nunca passei pessoalmente, assim, trabalhando... Eu já fiz cobertura de alguns eventos
nesse tipo de evento, isso nunca aconteceu comigo. Mas não é porque não aconteceu comigo que não tá acontecendo com outras pessoas, né? Então, muito, eu acho muito bizarro, né? A gente passar por esse tipo de situação em pleno 2020, com tanta informação por aí, ou enfim, 2018 na Copa. A gente só quer exercer o nosso trabalho, sabe? Se a jornalista tá ali num jogo de futebol, na frente de um estádio, ela tá trabalhando, enfim, e nem não precisa nem estar trabalhando assim. A mulher está ali, ninguém tem o direito de chegar e beijar e abraçar. O nosso corpo é nosso, o nosso corpo não é de mais ninguém. Então, assim, isso não faz sentido algum, sabe? É muito humilhante você assistir. Eu, pelo menos, eu me sinto muito humilhada quando eu assisto um vídeo desse, de uma jornalista sendo assediada ao vivo, enfim. É bizarro, assim. Em que momento, sabe, que falaram que o corpo da mulher é um corpo de todo mundo e que todo mundo pode fazer o que quiser. Esse momento nunca existiu, sabe? A gente precisa ter isso em mente. Então, assim, eu acho que os casos continuam acontecendo. O que é bem grave, assim. Eu acho que a gente está muito distante do ideal. E eu acho que é um trabalho de formiguinha, sabe? É um trabalho que a gente tem diariamente e é um trabalho em dobro, como eu disse. A gente faz o nosso trabalho e a gente ainda tem que fazer um pouco mais para que as pessoas acreditem naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente está fazendo. Então, num debate, sei lá, num debate eu vou ter que agir muito mais firmemente para que as pessoas escutem o que eu estou falando pelo simples fato de eu ser mulher. Né? Isso é muito complicado. Acho que a gente tem um longo caminho pela frente. Então a gente não pode desistir nunca. Perfeito. E aí eu queria já entrar em temas que eu vi que você aborda lá no Ananda Explica, principalmente, né? Eu fiz essa pergunta antes dessa que eu vou fazer agora, justamente para casar uma coisa a outra, que você traz o tema da objetificação, né? Do corpo feminino, né? Primeiro, para o pessoal aqui que talvez não saiba exatamente o que significa essa objetificação, eu gostaria que você explicasse o que isso significa, né? Como afeta as mulheres. E aí eu queria que você abordasse também, dentro de como você olha hoje a comunicação de forma geral, e se o jornalismo tem conseguido desconstruir esses aspectos de objetificação que existem de forma muito comum, que acaba, como você coloca muito bem no vídeo lá, acaba desumanizando, né, a pessoa. Inclusive, uma das minhas fontes desse programa sobre objetificação do corpo foi a Joana Búrigo, que fez uma live com vocês na segunda-feira. Eu senti a necessidade de gravar esse vídeo depois das supostas fotos do Thiago York, que foram vazadas, enfim, as fotos íntimas que foram atribuídas a ele. E aí começou um movimento enorme na internet de você aí que é contra a objetificação do corpo da mulher e tá aí objetificando o corpo do Thiago York. Falei, tá, tem alguma coisa errada aí, a gente precisa esclarecer essa situação. Que não é. Então, objetificar um corpo é você, como o próprio nome diz, tornar um objeto. Então, você tira todas as características humanas que aquele corpo tem. Você transforma aquilo simplesmente no seu objeto, nesse caso, no seu objeto de prazer. E aí eu falei assim, gente, não é a mesma coisa você objetificar o corpo de um homem e objetificar o corpo de uma mulher, justamente por isso que eu falei. A gente vive numa sociedade marcada pelo machismo estrutural. Então é uma situação que está presa, que é inerente à nossa sociedade. E aí eu falei, tá, então vamos discutir, vamos conversar. Conversei com duas especialistas, falei com a Joana Búrigo e também falei com a Lorena Trindade, que é antropóloga. A Joana Búrigo fez mestrado, é mestre em gênero, mídia e cultura. E aí, para entender essa situação. Então, assim, não é a mesma coisa a gente objetificar o corpo de um homem e objetificar o corpo de uma mulher. A gente precisa deixar isso muito claro, porque são situações completamente distintas. Quando você faz piadinhas e quando você brinca com as fotos do Thiago York, é uma coisa completamente diferente de quando você faz isso com o corpo de uma mulher. Porque, historicamente, a nossa liberdade é muito diferente da liberdade do corpo de um homem, da liberdade de um homem. Então, assim, ninguém questionou, quando as fotos foram postadas, ninguém questionou ali, tipo, nossa, mas por que o Thiago York mandou essas fotos? Pra que ele fez isso? Ninguém fez essa pergunta.
Agora, quando vaza a foto de uma mulher, a primeira coisa que vão fazer é perguntar: nossa, mas por que ela deixou essas fotos serem vazadas? Para que ela mandou essas fotos? E não, você tem que questionar quem vazou as fotos. Porque, como eu falo no vídeo, se uma pessoa te mandou uma foto íntima, é porque ela quer unicamente que você veja aquela foto. Ela não quer que mais ninguém veja. Então, você não tem o direito, e é contra a lei no caso, compartilhar fotos de outras pessoas, fotos íntimas de outras pessoas. Então, assim, isso precisa ficar bem definido, porque são situações diferentes. A partir do momento que mulheres e homens são tratados de formas diferentes na sociedade, a gente precisa analisar todas essas questões de formas diferentes. Então, objetificar o corpo do Thiago York não é objetificar, não é a mesma coisa do que objetificar o corpo de uma mulher. Porque tem uma situação de desvalorização do corpo da mulher, tem uma situação de desumanizar o corpo da mulher desde muito cedo. E aí a gente entra num ponto que eu acho que vai muito do que eu faço, que é trabalhar com redes sociais e a imprensa. A imprensa e as redes sociais têm um papel importantíssimo na objetificação do corpo da mulher. E aí acho que dá para entrar também na publicidade. Porque enquanto a gente continuar tendo corpos padronizados, então se a gente vai pensar no corpo padrão, que é a mulher magra, de cabelo liso, branca, jovem. Então, se a gente estipular esse padrão, e se esse padrão continuar aparecendo em todos os lugares possíveis, a gente vai continuar alimentando essa cultura. Essa cultura de padronizar o corpo da mulher e essa cultura de objetificar também. Porque um homem hétero, quando vê essa foto, é uma questão de desejo objetificado, sabe? Então, assim, eu preciso ter aquilo. E não é aquilo, é uma pessoa. Então, eu acho que é mais por aí, assim, nós, como jornalistas, a gente precisa ter isso em mente para a gente trabalhar e impedir que esse movimento siga, né? Que esse movimento continue. Agora, como que você avalia... Porque, assim, a gente tem que... É um processo de desconstrução, né? Porque a objetificação do corpo da mulher, ele vem dentro de um processo histórico que a gente... Sobretudo a propaganda, né? E a publicidade, principalmente, né? Que sempre, como posso dizer assim, ele deixou isso muito exponenciado, mas não só a publicidade, o próprio jornalismo também. Você pegar revistas dos anos 50, dos anos 40, né? Dos anos 60, também... Entra naquela questão da mulher, dentro do papel de sociedade dela, né? Como que você vê o jornalismo trabalhando esse processo de desconstrução dessa objetificação histórica? A gente precisa trazer pessoas inclusivas para dentro dos veículos. Então, a gente precisa trazer pessoas que falem sobre isso. O público precisa escutar que existe esse processo histórico de machismo estrutural, de racismo estrutural, de preconceito estrutural, sabe? Eu acho que a gente precisa ter pessoas dentro desses veículos, principalmente dos grandes veículos que têm um alcance gigantesco, a gente precisa desses veículos falando sobre esse tipo de assunto. Eu acho que essa é uma grande função do jornalismo, uma grande função da grande imprensa, da mídia hegemônica, a gente precisa falar sobre esses assuntos, entendeu? Então, a gente precisa ter a Djamila Ribeiro na Folha falando sobre racismo estrutural, a gente precisa ter o Tiago Amparo na Folha falando sobre racismo estrutural, a gente precisa ter a Tia Má em Universo no UOL falando sobre questões da mulher, envolvendo principalmente a questão da mulher negra. Então, a gente precisa ter essas pessoas falando sobre isso nos grandes veículos, entendeu? A gente precisa fazer com que esses assuntos e com que essas realidades cheguem às pessoas. E só assim a gente começa a caminhar para fazer com que esses discursos cada vez mais excludentes e preconceituosos sumam. Exatamente, se tornem obsoletos, né? Eu costumo dizer, tem que tornar isso obsoleto, né? Exatamente. Porque se a pessoa ainda pensa aquilo é porque ela ainda instrumentaliza aquilo de alguma forma na vida dela, né? E quando você torna isso obsoleto, né? Eu tenho um amigo meu que é vegano, né? E ele fala que o consumo de carne uma hora vai se tornar obsoleto porque as pessoas vão querer mais comer carne. E eu vejo dessa forma.
quando você vai transformar uma sociedade, você tem que deixar aquilo que você não, que você rejeita, né, sem uso, por isso eu acho que é tão importante o posicionamento, né, das pessoas, do jornalismo, em relação a esses temas, porque você consegue dizer, ó, isso já não é da forma como você pensa dessa maneira. E aí também eu acho que dá para a gente, como fala assim, ligar essa questão do olhar, da produção do jornalismo, naquela questão que a gente conversou ontem, conversou anteriormente, sobre as mulheres dentro dos processos de decisão dos veículos de comunicação, que eu acho que isso é importante, né? Uhum. Que é esse olhar da mulher, ele precisa, ele está ligado também à maneira como você tem um machismo estrutural que impeça que ela cresça em termos, né, de poder decisório dentro dessas instituições. Eu acho que isso também acaba se ligando uma coisa à outra. Agora você fala um outro assunto muito interessante que você levou recentemente no Anand Explica, é a cultura do cancelamento. Esse assunto, eu confesso para você que quando eu me dei conta do que era, eu falei, gente do céu, que coisa, que loucura que a gente está vivendo. A gente que é do jornalismo, você tem 25 anos, você falou, né? Uhum. Eu tô com 39, né? Já trabalhei também na imprensa local e tal. E assim, tem coisas que a gente achava que era tão já era passada e a gente, isso me traz uma sensação de que a gente vive um momento tão repressivo em relação ao debate, né, que chega até assustar a gente. Né? Mas fala um pouquinho do que levou você a falar dessa cultura do cancelamento, explique também aí para o pessoal saber o que isso representa. Então, eu não era uma usuária assídua do Twitter. Eu comecei a ser assim mais fortemente depois do Big Brother desse ano, que foi um movimento estrondoso. E aí eu comecei a acompanhar o Twitter e comecei a usar mais o Twitter. E hoje eu não me vejo mais sem o Twitter. Eu sou uma pessoa super apegada às redes sociais, também por causa do meu trabalho. Então, assim, o dia inteiro eu tô conectada e eu tô no Twitter o tempo todo. E aí eu comecei a entender, desde o ano passado, mesmo sem estar no Twitter, essa questão da cultura do cancelamento, que era assim, alguém falou alguma coisa preconceituosa, enfim, que os canceladores julgam errado, pronto, essa pessoa tá cancelada. Uma onda de linchamento virtual e todo mundo falando mal e acabando com a vida da pessoa, ressuscitando tweets de 2010. Falar, não, essa pessoa é racista, tá errado o que ela tá falando. E aí eu até fiz esse questionamento no meu vídeo. Falei assim, gente, atire aqui a primeira pedra quem nunca falou nada que poderia te fazer ser cancelado. Não tem. Todo mundo já falou alguma coisa de errado na vida. E faz parte do nosso processo de evolução como ser humano, entender que isso está errado e evoluir. E aí, eu acho que é aí que tá a questão. É você pesquisar, né? Assim, eu acho que muita gente que é a favor da cultura do cancelamento fala bastante sobre isso, falando assim, não, as pessoas precisam pesquisar, elas precisam saber do que elas estão falando. Hoje a gente tem acesso a diversos veículos e, gente, é só jogar no Google e o Google vai te ajudar. Eu acho sim que esse processo precisa existir, a gente precisa influenciar, a gente precisa fortalecer essa ideia de pesquisar, a gente precisa ler, a gente precisa entender o que está acontecendo. Tem muita coisa acontecendo no mundo. Mas a gente não pode tirar a oportunidade da pessoa de cometer um erro. Porque, afinal, somos todos humanos e quem está ali atrás daquela rede social é um ser humano. Então, assim, eu acho também que precisa existir um balanço, entendeu? Eu quis mostrar para as pessoas ali no meu vídeo o que é a cultura do cancelamento e eu levei um ponto de vista de quem é a favor e de quem é contra. E eu, como, assim, defensora master da educação, e eu não fiz pedagogia, enfim, mas eu sou filha de professor e eu dei aula por 2 anos, eu sou muito a favor da ideia de educar e ensinar alguém. Então, assim,
a gente não pode excluir esse processo, sabe? Eu já falei um monte de besteira, não na internet, porque eu morro de medo de ser cancelada, mas eu já falei um monte de besteira que vários amigos já me corrigiram. Eu era uma pessoa que tinha muitos preconceitos dentro de mim, sabe? E com o tempo eu fui ouvindo as pessoas e fui entendendo que, Ananda, você tá errada, você tá falando besteira, você precisa pesquisar o que você tá falando. Então, assim, eu acho que a gente precisa... Claro, tudo tem um limite, entendeu? E a gente teve um episódio recente da Marília Mendonça, de transfobia. O comentário dela foi erradíssimo, gravíssimo. Porque uma mulher com o alcance que ela tem, uma live dela, que tem mais de 100 mil pessoas assistindo, ela faz brincadeira com o fato de um amigo dela ter ficado com uma mulher trans, e aí todo mundo dá risada e acha engraçado. Isso alimenta, isso faz com que as pessoas continuem achando que transfobia é brincadeira, né? Que transfobia não existe. Então, assim, o comentário dela foi extremamente errado. E aí ela fez o pedido de desculpas dela uma vez, depois foi pro Twitter e fez outro. E acho super válido, tipo, pelo menos pra mim, pareceu que ela entendeu o erro dela e que ela reconheceu que ela precisa mudar. Mas aí vai da gente também, como público, entender até onde vai essa mudança, entendeu? Então, assim, beleza, ela reconheceu o erro dela. Mas o que ela pode fazer como artista, com o alcance que ela tem, pra ajudar a disseminar que a transfobia existe e que a transfobia é gravíssima e que a transfobia mata. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Então, assim, o que ela, como ser humano, como mulher, como rainha do sertanejo, como uma mulher que já sofreu muitos preconceitos pelo simples fato de ser mulher e também pelo fato de ser gorda. Então, assim, o que ela pode fazer para ajudar no debate, sabe? Eu acho que nesse caso, que ela errou e que ela reconheceu o erro dela, acho que vai na gente também querer entender, tipo, tá, Marília Mendonça, o que será que você pode fazer agora com esse alcance todo que você tem? E eu acho que é aí que tá o ponto, sabe? Eu não vou cancelar a Marília Mendonça. Eu amo a Marília Mendonça. Eu amo as músicas da Marília Mendonça. As músicas dela são maravilhosas. Eu amo, a voz dela é incrível. Eu amo as músicas, amo os shows. Falei, putz, nossa, ela errou pra caramba, ela não devia ter falado isso, ela tá errada e tal. Só que agora que ela assumiu o erro dela e que eu acredito ter sido um erro reconhecido... Sincero, né? O que ela pode fazer, sabe? E aí, eu acho que até acabei de ver o comentário da Mari, que é a minha amiga, que ela falou sobre desconstrução. É isso, a gente precisa estar disposto e estar disponível a passar por essas mudanças. Só que se estão falando pra gente que você não pode errar, que você tem que ser um robô e você tem que acertar sempre, gente, como é que a pessoa vai acertar, sabe? Como é que ela vai, pelo menos, se propor a passar por esse processo de mudança? Então, acho que assim, a gente precisa entender que ninguém é perfeito, não existe, eu falei no meu vídeo, não existe fada sensata, e essa discussão vem muito do Big Brother, que nossa, tinha um amigo meu que a gente falava sobre o Big Brother o dia inteiro e a gente falava muito sobre isso porque a Manu Gavassi era super exaltada no Twitter porque ela era uma fada sensata, porque ela nunca errava, e aí depois a Thelma era uma fada sensata porque ela nunca errava. Mas, tipo, até que ponto isso é positivo, sabe? A pessoa nunca erra. Que ser humano é esse? Então, assim, eu acho que é um debate interessante que a gente precisa ter. De entender que somos todos seres humanos e que todo mundo erra e que, claro, a gente precisa... Quem tem acesso à informação é muito privilegiado, muito, no nosso país. Então, se você tem acesso à informação, procura, sabe? Vai pesquisar, vai tentar entender o que está acontecendo. Por que estão falando sobre isso? Nossa, aquela chuva de movimento na internet depois da morte do George Floyd... Vai entender o que é racismo estrutural, sabe? Vai entender o que é racismo, vai procurar ler. E não vai falar besteira por aí, sabe? Não vai falar somos todos iguais, brancos e pretos. Não, tipo, não é assim que funciona. Então, eu acho que vai muito isso. Se você tem acesso à informação, se você tem a possibilidade de propor um debate diferente, faça, entendeu? Busque informação. E aí, do outro lado, acho que é válido entender que as pessoas têm a possibilidade de errar. E vamos tentar ajudar todo mundo a ser um ser humano melhor. Você falou, né? Eu tenho que ler aqui o comentário da Mari, porque é muito bom. Ela fala o seguinte: a gente precisa entender que, né, estamos todos em processo de desconstrução, processo contínuo, porque nascemos, crescemos
E vivemos em uma sociedade que institucionaliza preconceitos. Exatamente, eu concordo. Não tem que pedir desculpa não, viu, Mari? Tá ótimo, adorei seu comentário. É exatamente isso, né? Tem que ter essa desconstrução. Eu falo para você, Ananda, né? Como eu falei, estou com quase 40, beirando os 40, aí, tem hora que até um frio na espinha, mas eu vivi nos anos 90 e que não havia tanto debate da maneira como tem hoje. Se a minha geração não se olhar para o que pensou, para músicas da época, para comportamentos da época, então seria a gente basicamente uma geração perdida, vamos dizer assim, né? E aqui porque os anos 90 foram terríveis em termos de misoginia, em termos de racismo, é terrível, né? Se a gente for puxar aí nos arquivos da televisão brasileira, enfim, a gente vai ficar aqui uma outra live para falar sobre isso. E quando eu vi essa coisa do cancelamento, né, eu lembrei do disco do Tom Zé, né, o Tribunal do Facebook, né? O Facebook está um pouco fora de moda hoje em dia, né? Mas o Tom Zé, no seu brilhantismo artístico, ele sacou desde o começo, né, o que é essa rede social, o que é essa mídia social. E já que você falou do caso da Marília Mendonça, e que foi uma piada, né, transfóbica, né, foi uma agressão transfóbica, também vale lembrar, né, você fez um comentário interessante sobre o caso do ator Tami Miranda, né, que é um homem trans, né, e que participou de uma campanha do Dia dos Pais, né, e aí você está refletindo sobre o papel dos pais, né, do pai, né, na verdade, dentro né, da nossa sociedade, né, trouxe dados interessantes. Qual que é a força de uma publicidade, de ações como essa, para fazer essas transformações, né? Como que você acha que a publicidade pode, nesse caso, né, contribuir da maneira como eu acho que, nesse caso, contribuiu muito, né? Porque desmoralizou aí, né, líderes que se dizem líderes religiosos aí, né? Desmoralizou de uma maneira muito, muito eficaz, né? Então, como eu falei pra você, aquela hora, né? Quando a gente falou de imprensa, quando a gente falou de redes sociais, quando a gente falou de publicidade. Se a gente tem esses três pilares agindo a favor da inclusão, a situação vai ficar muito mais simples. Então, a partir do momento que a gente tem uma empresa tão grande como a Natura, convidando o homem trans para fazer uma propaganda, isso é muito significativo, isso é muito importante. Tipo assim, muito. E eu tenho um amigo que me ajudou muito a fazer esse vídeo. Quando eu pensei em fazer, eu falei com ele, eu falei, Ale, você vai me ajudar a construir esse vídeo comigo? E a gente discutiu muito, a gente fez uma ligação de vídeo, a gente discutiu muito sobre isso, sabe? Então, assim, eu acho que era interessante justamente tocar nesse assunto. O que é ser pai pra você? Porque, assim, tem um homem numa propaganda do Dia dos Pais. Um homem que é pai numa propaganda do Dia dos Pais. E as pessoas estão achando ruim. Então, não vem me falar que, não é questão de preconceito. É porque ele não me representa. Então, assim, você, homem branco, se sente representado pelo Babu Santana, que é um homem negro, gordo? Não. Então não é uma questão de não se sentir representado. É uma questão de transfobia. Então se você não aceita o Tami ali naquela propaganda, é porque você é transfóbico. E aí, eu acho que entra justamente nisso, e eu quis trazer esse debate pro vídeo, porque assim, o que é ser pai pra você, sabe? A quantidade de criança que é abandonada no país, que só tem o nome da mãe no registro, e aí a gente tem um homem, pai, numa propaganda do Dia dos Pais, e as pessoas estão reclamando. Então eu acho que o papel da publicidade nesse caso é extremamente importante. E eu até falo no vídeo sobre a entrevista da executiva da Natura, ela deu uma entrevista para o UOL, e ela falou justamente sobre isso. Ela falou assim, o objetivo da propaganda é trazer pais presentes. E o Tami é um deles. É simples. Então, o objetivo era trazer pais presentes para a propaganda. Então, tem o Fogaça, do MasterChef, tem o Babu, tem o Tami, que são pais presentes. É simplesmente isso. Então, gente, estão gritando. Deve ter sido gol do PSG, eu acho. Enfim, tá tendo jogo da Champions. Estão gritando horrores daqui na rua. Enfim, e aí... Não sabia que tinha francesa. Isso é em São Paulo? Oi?
tá em São Paulo? Tô. Em É São porque Paulo, provavelmente o Neymar fez o gol. Ou, enfim, Ah, gente, tá. quem tá aí assistindo a Eu falei, que você live, falou do Paris, eu falei, nossa, então, será que tem lá de francês aí perto, torcendo pro Paris Saint-Germain? deve ser o Neymar, não sei. Gente, quem tá assistindo a live e estiver vendo o jogo aí, conta pra gente o que aconteceu, porque tem um monte de gente gritando aqui. Enfim, então eu acho que a gente precisa ter essas pessoas nessas empresas. Então, assim, eu até lembro de um exemplo muito claro na minha cabeça, quando estourou aquele vídeo do Porta dos Fundos, que foi gordofóbico, e que o Fábio Porchat, no perfil do Porta dos Fundos, no Instagram, convidou a Bianca Barroca, que é uma ativista do Corpo Livre, para conversar na live, porque ela gravou um vídeo falando: Porta dos Fundos, o vídeo de vocês foi gordofóbico. E esse vídeo dela bombou, explodiu e chegou até eles, e eles fizeram uma live juntos. E eu achei super importante esse vídeo, eu assisti a live toda, e é uma dica simples. Até a Alexandra Gurgel, que é do perfil Alexandrismos, que é fundadora do Movimento Corpo Livre, ela fala muito sobre isso. Ela falou assim: contratem pessoas gordas para as empresas de vocês. Então tenham pessoas gordas na produção do Porta dos Fundos. E aí a gente pode levar isso para outras empresas. Tenham mulheres negras no alto escalão das empresas de vocês. Tenham mulheres nas empresas, entendeu? Tenham homens negros nas empresas. Tenham pessoas trans ocupando cargos nas empresas. Contratem pessoas trans. Então, eu acho que é justamente isso, sabe? Pra gente ter cada vez mais a realidade dessas pessoas retratada na televisão. Então, eu vi muita gente falando que não se sentiu representado pelo Tami na propaganda. Beleza, mas tem gente que se sente representado por ele. Então, essas pessoas precisam se enxergar na propaganda. Então, a partir do momento que existem pessoas que se sentem representadas pelo Tami, essas pessoas precisam se enxergar na propaganda. Então, eu acho que é isso, sabe? A gente precisa ter... Oh, gente, estão gritando horrores. A gente precisa ter essas pessoas nessas empresas. Então, tipo, contratem pessoas gordas, contratem pessoas, mulheres negras, pessoas trans, homens negros, entendeu? A gente precisa ter essas pessoas dentro principalmente dos altos cargos executivos. Agora você tem aqui um outro comentário bacana da Montes Mari, ela fala, essa jornalista é muito necessária, é bacana aqui, mais um elogio para você. Ela é muito linda, minha amiga. E já que você tocou nesse assunto sobre representatividade, né? Uma questão que eu acho... Só uma dúvida, tá muito escuro? Tá um pouquinho. Eu vou acender a luz, galera. Acender a luz. Pessoal, estamos conversando aqui com a Nanda. Agora sim. Ela acho que começou a escurecer aí em Sampa, daí deu uma apagadinha no... Mas aí você falou sobre representatividade, veio uma questão que eu já conversei, né, em outras oportunidades, que no caso do jornalismo, que é esse estereótipo da mulher que está ali fazendo o jornalismo, que você também não tem muito a representação, por exemplo, de mulheres gordas, né, como você está colocando. O que falta para a gente avançar nesse aspecto? Assim? A gente vê um certo perfil... até aqui em Piracicaba é muito famosa a IPTV, que é uma afiliada da Globo, né? Uhum. Na época minha de jornalismo havia até essa ideia de um perfil olha, aquela moça ela tem um perfil IPTV, ou seja, ela é branca, ela é magra, Como que você vê essas questões, Ananda? Eu acho triste demais. E a forma que eu vejo da gente combater esse tipo de coisa é falando sobre isso. Então a gente precisa dar espaço para essas pessoas o máximo que a gente conseguir. Então as pessoas precisam reconhecer e entender que existe um padrão e que a gente precisa quebrar esse padrão. Porque assim, pensando na minha profissão, né? Pensando como jornalista na televisão, a gente precisa ter mulheres... Como eu falei pra você, a questão da propaganda da Natura. A gente precisa se sentir representado naquilo que a gente vê ali na televisão. Então, se eu vejo uma mulher super magra, com cabelo liso,
eu não vou me sentir representada por ela, sabe? E acho que se a gente vê crianças e adolescentes que têm um sonho de aparecer na televisão, que têm um sonho de ser jornalista, de ser apresentadora, se a gente vê uma criança gorda, negra, com cabelo crespo, ela não vai se sentir representada por uma mulher branca magra que tá ali na frente. E por isso que foi tão bonito aquela vez que teve o vídeo daquela menininha pequenininha que viu a Maju Coutinho na TV e fala, olha, mamãe, acho que ela fala, sou eu, alguma coisa, ou, enfim, era o pai dela, na verdade, ela fala, olha, papai, sou eu, não sei, mais ou menos nesse estilo. E é isso, sabe? É sobre você se sentir representado naquilo que você tá vendo. Então, pra gente quebrar esse tipo de padrão e esse tipo de tradição, a gente precisa falar sobre esses assuntos. Então, a gente precisa ter na televisão mulheres falando sobre gordofobia, a gente precisa ter mulheres e homens falando sobre racismo, homens falando sobre gordofobia. A gente viu o caso do Caio Revela, que também é ativista de body positive, que ele sofreu uma agressão gravíssima gordofóbica. Ele acordou com a notícia de que ele tinha morrido. As pessoas estavam fazendo um bolão para ver qual ia ser o primeiro influenciador gordo que ia morrer pela Covid-19. Tipo, que é isso, sabe? Que discurso de ódio é esse? Então, a gente precisa ter essas pessoas representadas na televisão, a gente precisa ter pessoas que falem sobre isso, que falem sobre preconceitos, pra gente tentar quebrar isso. Eu nunca vi uma apresentadora gorda na televisão, e se a mulher tá fora do padrão estético determinado, não é nem que ela é gorda, se ela tá fora do padrão, ela já recebe uma chuva enorme de ódio na internet. Então, a gente precisa discutir esses espaços, entendeu? Aonde que essas pessoas estão, que lugares que elas estão ocupando e por que elas não estão aparecendo. Acho que é... Perfeito. Que é isso. Perfeito. E você faz muito bem lá no seu canal, viu, Ananda? Parabéns mais uma vez. Nós estamos obrigada. Aqui, infelizmente, chegando ao final aqui do nosso tempo, já estamos quase 57 minutos aqui no Instagram, você deve saber. Que o Instagram, ele corta. Eu preciso ler aqui o recado da Raquel Soares, que possibilitou tudo isso aqui. Porque ela fez um trabalho magnífico. Deixa eu... tô tentando pegar aqui, ó. Ananda, se fadas sensatas fossem reais, você com certeza seria uma delas. Obrigada por ter aceitado o convite para participar da live e por me representar como mulher em tantos aspectos. Sou fã. Raquel, legal, bacana sua mensagem. Parabéns pelo seu trabalho, viu, Raquel? Você mandou muito bem aí na produção. E, Ananda, muito obrigado aí por você nos receber e a disponibilidade de conversar com a gente aqui por 1 hora, viu? Foi muito bacana a conversa, adorei. Muito obrigada pelo convite de novo, Raquel, por ter entrado em contato. Eu fiquei super feliz. Muito obrigada por essa conversa, Eric. Eu estou tentando fazer esse trabalho no meu Instagram, então... se tiver dúvida, sugestão, me manda mensagem lá, @AnandaPortela. E estamos aí, trabalhando para fazer da comunicação um meio um pouco mais acessível e trazer essas questões mais importantes para as pessoas, para a gente poder discutir isso que é tão importante. É isso, muito obrigada, gente. Obrigada por terem assistido. Bacana. Lembrando que a nossa semana de desafios da representatividade da mulher continua. Amanhã, a jornalista Mariana Requena é autora do livro reportagem sobre trauma a termo, que é sobre a questão da violência obstétrica. E você citou a Lorena, né, durante a nossa live. Ela estará aqui, a Lorena Trindade, que é jornalista também, e mestra em antropologia, estará aqui na sexta-feira para a gente conversar também. Então, a nossa semana continua. Lembrando que você pode acompanhar o Parlamento Aberto, o programa da Câmara de Vereadores, aqui no nosso perfil do Instagram. Amanhã haverá uma matéria sobre essa live no nosso site, câmarapiracicaba.sp.gov.br. E que tudo isso é possível porque tem uma equipe maravilhosa, como a Raquel, como a Larissa, a Maju, o Saulo, a Vitória, a Sabrina e a nossa querida chefa maravilhosa, Valéria Rodrigues. Parabéns, Ananda, gente. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Um beijo, gente. Tudo de bom aí. Valeu, continue firme. É nóis. Tchau, tchau. Obrigada.